Ô, Arnaldo, eu estou enganado ou esse trabalho do Diniz é o menos dinizista de todos? Ontem nem parecia que era o Diniz lá. Não tinha troca de passe, não tinha saidinha, tem um monte de bola longa. Enfim, não tinha nada a ver com o dinizismo. Eu acho que você tem razão. É uma coisa mais pragmática mesmo. O Juca falou das torres, né? Eu acho que o símbolo do time do Diniz não é nenhum dos meio-campistas. Normalmente, quando começou a era Diniz no Corinthians, o Garro vai ser o dono do time, capitão, reabilitou o Garro. Para mim, o símbolo do Corinthians é o Gustavo Henrique, do Corinthians do Diniz. Né? Então é um zagueiro, e não é pela criação de jogadas, é pela destruição de jogadas, pelos gols que ele faz de cabeça. É um time mais pragmático mesmo. O Fernando Diniz chegou de uma maneira tanto quanto populista ali, se colocando com mais um no bando de loucos. Acho que conseguiu cativar o torcedor desde o início, e imagino que se ele insistisse em algumas fórmulas dos seus trabalhos anteriores, ele não fosse se dar bem com a galera corintiana como ele está se dando, né? E vamos combinar, ontem ele conseguiu um resultado, o time não foi brilhante, mas eu citei o Garro, o Corinthians, esse Corinthians recente, o Corinthians que eu chamo Corinthians do Transfer Ban, desde a contratação do Memphis atrás, chegou a ser, em alguns momentos, encantador com o trio Garro, Memphis e Yuri, né? E agora é um time completamente diferente. O Memphis não vai ficar, o Garro não consegue jogar mais como ele jogava, o Yuri está machucado de novo, mas o Corinthians vai se virando na Libertadores. Acho o jogo da volta equilibrado. Tem um fato curioso no Rosário. Neste Rosário, se a gente está falando deste Corinthians, a gente tem que falar desse Rosário. O Mauro acompanha muito os trabalhos do Almiron, que é um técnico argentino também diferente. Foi o técnico vice-campeão pelo Boca naquela final com o Fluminense. O Rosário, falando em empates, em gols, o Rosário tomou um gol na Libertadores. Um gol na Libertadores, em 7 partidas. Né? Então, a força do Rosário não é o ataque, não é mesmo, é a defesa. Então, eu acho que essa situação vai ser colocada no jogo da volta. Como o Juca falou, é um time experiente, é um técnico experiente. Eu acho que não vão se intimidar com uma presença lá do bando de loucos. Precisa ver se o gramado vai melhorar e como é que vai estar o Corinthians, a conexão torcedor, time, se vai ter aquela trégua, se o caso Memphis vai estar devidamente digerido, se vai ter mais confusão até lá, essas situações todas que o Corinthians costuma viver intensamente. Só, de novo, uma nota, a gente gosta muito da atmosfera das torcidas argentinas, sobretudo dos clubes grandes, do papel picado. Eu fiquei de novo indignado com a questão do racismo envolvendo o goleiro Hugo. Acho o depoimento dele muito forte. E a gente, enquanto a Conmebol não tirar mando portão vazio, essas situações vão se repetir porque elas são consideradas banais, né? E, de novo, ele, de fato, toda vez que o depoimento dele, toda vez que ele está indo jogar na Argentina, ele sofre esse tipo de coisa. Isso não é aceitável. Arnaldo. Não é aceitável. Arnaldo, você... Né? Então, eu acho que é uma situação... Esse programa que, de novo... Não, esse programa devia combinar certas coisas. Porque você acabou de me tirar o fecho do programa, tá? Lembre-se que hoje é sexta-feira. Tá valendo ainda, tá valendo. Mas pode falar, Arnaldo. Não, você vai tocar lá na frente, né? Porque depois a gente vai mudar os assuntos, porque não é aceitável. É inadmissível, é um absurdo. Recorrente. E a Conmebol faz os slogans, tá todo mundo contra o racismo antes do jogo, os caras ficam lá um em volta enquanto não tirar. Então o Rosário perde o mando de campo. O Rosário não joga com portões fechados. Os times brasileiros... Aí a torcida do Rosário vai começar a policiar esse tipo de comportamento, né? É simples.
Alguma atitude tem que ser tomada. Não é multa pequenininha e tal, porque é uma coisa recorrente. Pois é, exatamente. Oi, fala, Mauro. Tá sem áudio, Mauro. Eu não tô ouvindo o Mauro. A Conmebol faz um carnaval com essa coisa de todo mundo naquele círculo central, os jogadores e tudo, mas medidas efetivas não tem nenhuma. Eu queria entender, por exemplo, um jogo como o de ontem, em que os torcedores ficam ali espremidinhos no alambrado, o camarada que tem esse comportamento, o cretino que tem esse comportamento, ele fica facilmente ali protegido, entre aspas, pela multidão. É difícil identificar o cara. Mas você tem tantos seguranças que ficam stewards, né, que ficam olhando para a torcida, e você pode colocar hoje câmeras com facilidade em pontos estratégicos, por que não fazer isso? Para tentar identificar os elementos. A exemplo do que acontecia aqui no Brasil, quando o cara jogava um copo d'água no campo e a própria torcida dedurava o camarada para ele ser responsabilizado e não o clube, teríamos uma reação parecida. Mas a Conmebol não toma nenhuma providência efetiva. Esse papo de, como a FIFA, né, fair play no futebol, sou contra, não é nada, não estão fazendo rigorosamente nada. E isso propicia as pessoas cretinas, como os canalhas, ou canalha, não sei quantos foram, que ofenderam o goleiro Hugo Souza, manter esse comportamento. Era mais do que previsível que isso fosse acontecer ontem. Era muito evidente que isso ia acontecer em algum momento, mas ela não faz nada. Isso que eles fazem é nada, é zero, é nada. E eu acho que os clubes brasileiros deveriam se portar. E além, também emitir uma nota não adianta. Eles tinham que se unir, mas não se unir para nada, porque os brasileiros são as maiores vítimas desses ataques racistas, né? Para tomar uma posição conjunta, fazer alguma coisa, exigir alguma coisa, mas não fazem nada. Nada também. Aceitam, vou emitir uma nota. Daí? Isso aí, cara, é mais ou menos, sabe aqueles filmes, quando o mocinho chegava para o bandido e falava assim, pare em nome da lei. Pô, o cara é fora da lei, ele vai parar? Né? O cara tá fugindo, pare em nome da lei. O cara continua fugindo. Não seja racista. O cara é racista, o cara tem um constrangimento. Ele pensa que eu tô aqui, no meio da multidão, ninguém vai me identificar. Como é que vai saber que fui eu? Mas no dia que ele for identificado, ou que acontecer punições, como falou o Arnaldo, opa, pera aí, bonitão. Segura a tua onda aqui, ó, foi esse cara aqui, ó. A própria torcida vai entregar o cara, porque ela não vai querer ver o time ser prejudicado. Agora, eles adoram fechar estádio por conta de recebimento de time quando entra em campo. Exato. Se acender um sinalizadorzinho, eles suspendem. Mas a chamada da televisão, quando tem um grande jogo, é cheio de imagem de sinalizador, de pirotecnia, todo mundo acha bonito, né? Nem bandeira com mastro eles deixam. Parece que eles têm um convênio com a Justiça de São Paulo. Nem bandeira com mastro pode, gente, em jogo da Libertadores. É uma palhaçada. Se preocupa com o que é menos importante. Aliás, com aquilo que não tem tanta importância, e o que é importante eles não fazem nada. Perfeito, é exatamente isso, né? É impressionante, eu também acho. Aliás, a Conmebol que não se posicionou com relação ao episódio agora do Infantino, foi? Pelo contrário. Isso, exatamente. Não, tá até achando, não. Tá achando que pode ser uma boa. Olha, que faz sentido. Porque seria 40 milhões ali no cofre da Conmebol e mais aqui da CBF. E eles estão gostando da ideia. Estavam gostando. Olha, o Corinthians empatou, teve esse caso lamentável, mais uma vez, de racismo, e eu tô com o Mauro nessa, né? Olha, os brasileiros, olha, é o seguinte, se tiver, a gente não vai jogar mais. É exatamente isso. Os times brasileiros têm que tomar uma atitude conjunta. Todos juntos, né? Porque se o Corinthians sai de campo ontem, o que acontece? Perde o jogo pro WO. Isso, exatamente. E ainda é punido. Né? O Corinthians, contrariando até o Mauro, emitiu uma nota para falar sobre essa questão do racismo. Olha na tela. O Esporte Clube Corinthians Paulista, alguém me ajuda a ler aqui, vou ter que sair do meu lugar. Repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol. Na noite dessa quinta-feira, no confronto contra o Zara, cometeram atos racistas, o clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas. É revoltante. Estamos mais uma vez presenciando cenas como esta, que não representam o que é o futebol, diz a nota emitida pelo Corinthians. Essa é uma história, que a gente lamenta demais. Agora tem uma outra, e aqui está acontecendo aqui em São Paulo, isso aconteceu aqui em São Paulo, que foi um protesto de torcedores corintianos na frente da casa do presidente Osmar Stabile. Tá aí, ó. Esse aí é o Twitter do nosso companheiro Rodrigo Vessone. Da observação do Vessone, né? Protesto na casa de Stabile. No início da madrugada da sexta-feira, faixas foram estendidas em frente à casa dele. Lembrando que após a condução do caso Memphis, eu o considero um ex-presidente. Mas enfim, isso aí é o que... É a observação. Mas sim, então aí as faixas em frente ali a casa do Osmar Stabile.
E ontem, eu falei, acho que talvez, os caras, claro que alguém iam perguntar sobre isso, sobre o Diniz, talvez o cara ponha panos quentes, vai dar, não, tudo bem, o grupo é bom, vou valorizar a vitória. Falou, não, tô chateado, tô triste. Queria trabalhar com ele. A parceria ia ser boa pra caramba, tava tudo certo, eu não sei o que aconteceu. Ele deu uma inflamada na história ainda mais. Eu achei que ele ia sair pela tangente. Eu também. Olha, me pergunte isso ao presidente do Corinthians. Não saiu o Ranieri. Né? O Ranieri saiu pela tangente. Ele não saiu, não. Ele revelou a tristeza dele e que, de alguma maneira, o elenco ficou chateado e tal, se abalou. Mas já falamos disso. Que o Stabile, a partir de agora, vai sofrer o que ele não imaginava que poderia sofrer, né? Porque é tal história, o cara fica sonhando em ser presidente do Corinthians e ter no seu currículo, né? Fui presidente do Corinthians, mas não avalia as consequências de um erro grave, como ele cometeu ao acertar com a decisão final em relação ao Memphis. Ele consegue isso, né? Ele acabou. É assim mais ou menos. Lembra aquele haitiano que um dia disse para o Jair Bolsonaro? Seu governo acabou, depois sumiu, parecia uma entidade. Isso parece uma coisa louca, né? Ninguém achou quem é esse cara. Eu até temo que tenham acabado com ele, enfim. Você acabou. O Stabile acabou. Agora, Mauro... Só uma coisa que assim, esse bafafá em cima do Memphis é tão grande que a gente, de uma forma geral, a imprensa tem falado pouco dos dois caras lá que tem um escândalo de contratação na base e que foram primeiro punidos, depois absolvidos. Ninguém nem mais lembra, só fala do Memphis e do Stabile. E o Corinthians lá afundando, degradando com esses caras, e eles só falam disso. Mas essa é a velha tática. Não estamos vendo isso também na vida política brasileira? Sim. Então um candidato falsifica uma informação, diz que tem um diploma que não tem. No dia seguinte, ele aparece como inscrito num outro partido. Você não fala mais do diploma falso. Sim. Do tal diploma que ele disse tem e não tinha. É isso. E falando em Vessone, outro dia ele colocou um vídeo do André Sanches voltando à cena. Sim. Então, assim... Que beleza. Mas é uma coisa meio... Mauro, eu queria... sou eu que acho isso só... Me parece meio um delírio coletivo de falar, não, o certo era ele ficar. A torcida do Corinthians está completamente louca com isso. Eu mesmo não sabia que ele era tão ídolo assim do Corinthians para causar o que causou. Numa operação que me parece completamente louca de você continuar com o cara. O que você acha, Mauro? Eu acho compreensível a reação dos corintianos que são contra a forma como os dirigentes encaminharam a questão, né? Se desde o começo dissessem, olha, não temos condições, Memphis, vamos tentar um acordo aqui para pagar a dívida, independentemente dele aceitar ou não, seria um comportamento mais adequado, digamos assim, né? Mas não, eles ficaram vivendo essa coisa de renova, não renova, conversa, o cara vem para cá, vai, não vai, renova, aí de repente alegam responsabilidade financeira, o que o Corinthians não demonstrou em momento algum. Então realmente não casa, a coisa não casa. Mas na minha visão, esses torcedores estão pouco se lixando para a questão financeira do clube. Eles não querem perder um jogador que tecnicamente pode fazer a diferença. É raro, né? Porque ele quase não joga, mas pode, porque ele é muito bom jogador. Eu acho que a questão é só essa, né? E num país onde, vou repetir, embora não seja ilegal, né? Não é, digamos assim, esportivamente, na minha visão, aceitável você dever, virar SAF, entrar em recuperação judicial, acertar dívidas imensas com seus credores, com deságios gigantescos, 90% ou mais, e aí você tem dinheiro para contratar caros jogadores, né? Contratar jogador, ok, tem que ter um time, mas jogadores caros, enquanto times que competem contigo e que não passaram por nada disso, que não fizeram bobagens administrativas, contratam dentro do que podem pagar, gerando uma disparidade técnica favorável a quem cometeu vários erros na gestão, né? Num país onde isso é tolerado, né? Porque em outros países, quem passa por esse processo perde pontos, tem punição para que seja preservado o aspecto esportivo dos campeonatos. Aqui não tem nada. Talvez venha até aí com o ANRESF, com o fair play financeiro, vamos ver como vai ser na prática. Num país como esse, é natural que o torcedor pense, em algum momento, o negócio é ter bons jogadores, aí depois resolve essa questão de dívida, né? Afinal de contas, dar calote é um esporte nacional aqui no Brasil. Eu acho que passa por aí. Então tá todo mundo errado. O torcedor que pensa assim, o dirigente que pensa assim, só que não tá errado é o Memphis, né? Nesse sentido, porque assinaram o contrato com ele e tem direito de cobrar. E, de certa forma,
o iludiram, né? Porque disseram que poderia renovar e de repente do nada não renovou. Então é difícil, não dá para concordar com ninguém aí, exceto o jogador que de fato, pô, o contrato, cara, assinaram o contrato com ele. Assinaram, tem que cobrar de quem assinou. Foram esses? Foi quem já saiu? Quem foi que assinou? E isso os torcedores do Corinthians tinham que questionar. Mas como ganhou a Copa do Brasil, não vão reclamar. Será que ele está fazendo hoje, hein, o Memphis? Será que ele está por aqui ainda? Vão reclamar sim. Vão reclamar sim, Mauro. Vão reclamar, estão reclamando. E eu te diria, posso estar enganado, mas desta vez não acredito que me engane. A vida do Stabile vai se tornar um inferno. Imagino. Entre outras Mas, Juca, coisas... Oi. Porque, motivado pelo quê? Motivado pela sucessão de equívocos que culmina com esta atitude, que eu repito, correta, tomada de maneira absolutamente errada. Porque era Mas você não acha que antes da Copa. Oi? Muitos estão irritados porque o Memphis não fica? Sim, exatamente. Então, é isso que eu quero dizer. Tá. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: independentemente de se por motivo justo ou injusto, esse Stabile fez tanta bobagem a partir do momento em que assumiu o Corinthians e que pôde resolver o caso Memphis antes da Copa, sem maiores consequências. Agora, depois de todos os sinais serem de que o Memphis ia renovar, e então o Corinthians teria o tal reforço técnico que não pode ter, ele vai pagar por isso. Esse delírio... Ele paga pelo que fez e pelo não fez. Esse delírio que... Vice de quem ele era? Sim, Augusto Melo. do cara que contratou. Bom lembrar. Isso, é óbvio. O delírio que o Tironi fala é tão grande a ponto de ver torcedor hoje falando assim: o Memphis tem que ferrar o Corinthians mesmo, entra na justiça, vai na FIFA, põe transfer ban. Você quer mais do que pedir intervenção judicial? Você, torcedor do clube, quer que haja intervenção. Sim. Porque não, aparentemente não tem outra solução do ponto de vista... Você sabe o que me espanta nisso tudo? Eu vou remar contra a maré do torcedor. Eu entendo o torcedor, está triste, a grande quantidade de torcedores, mas eu vejo como falência o futebol brasileiro. Quem é Memphis na história do futebol, porra? Está sendo tratado como se fosse um baita craque. Mesmo perto da história um bom do Corinthians. jogador. Mesmo perto Bom da história do jogador, Corinthians. fez boas partidas no Corinthians, mas ficou muito ausente em momentos importantes. Na Copa do Mundo foi uma decepção. Se preparou para jogar a Copa e não jogou praticamente. Muito bom ponto isso. Quem é o Memphis é tratado no naipe de um Cruyff, de um Pelé, de um Maradona, de um... Não é. Mas, né, Zé? Você entendeu? Isso que me espanta. Mas, né, Zé? Mas, do ponto de vista da imagem, o que o Memphis tem a ver com a imagem do corintiano? Pense nisso. O corintiano que... É um bom ponto esse, viu? Mas é claro, mas o corintiano que idolatrou o Birubiru, que idolatrou o Geraldão, que idolatrou... Basílio. O Basílio. O corintiano idolatrou. O corintiano idolatrou o Tevez. Eu acho que é uma Mas que é o coisa inverso. um pouco parecida. Que é o inverso Sim, mas como imagem. Mas o Tevez, Arnaldo, Sim. o Tevez não teve um contrato miliardário. As vantagens. Teve. Ele ganhou muito. Não, mas esse negócio do Hotel Não, 7 não, estrelas, não teve, não. Chicago O Memphis blindado, teve, ele ganhou muito não bem. nesse aspecto. Isso. Mas assim, eu vejo a febre do Memphis parecida com a febre do Tevez, e aí é aquela situação, o Cartola que estava associado ao Tevez era o Kia, não era o Stabile, e a partir do momento em que o Tevez não fica mais e tem um divórcio com a torcida do Corinthians, o Kia começa a desmoronar todo, porque o Kia até assinava, dava autógrafo em camisa. Sim. Quando o time tá ganhando, o Cartola, e parecia ser a melhor coisa do mundo pro Corinthians, né? Imagine, chega um cara aí, começa a contratar o Tevez, o Mascherano, o Carlos Alberto, o Roger, nós vamos ganhar. Ganharam o campeonato. Sim. Ganharam o campeonato. Aí o Cartola é ídolo. Isso. E o culto ao Tevez tinha a mesma situação até de... As crianças faziam as trancinhas do Tevez, hoje as crianças colocam a faixinha do Memphis. Eu estou comparando em termos de idolatria internacional, assim, né? Mas, teve Arnaldo, uma mania. Arnaldo, mas deixa eu te dizer, porque essa é uma história que eu conheço bem. Foi a partir de Kia Jorabichian que eu não pude mais ir a jogos do Corinthians no estádio.
Porque Sim, eu era sem dúvida. hostilizado. Por quê? Porque eu revelava isso tudo. Eu denunciava isso tudo. A origem O do dinheiro dinheiro. sujo da MSI. Não é? Essas contratações artificiais. Né? Esse cara que chegou aqui, que tem 2 nomes, falsidade ideológica, o diabo a quatro. Mas a torcida dizia que eu era contra o Tevez. Você é contra o Tevez. Você é contra o Mascherano. Isso. Eu não podia ir. Né? Agora, o Tevez tinha uma característica apaixonante para o torcedor Corintiano. Ele comia grama. Comia grama. cara. Isso. O Memphis É uma não. estrela, o outro é um O Memphis- popstar. O Memphis popstar, caminha o cara em do campo. trap, né? O cara da música Entendeu? Quer e tal. dizer, eu não consigo entender como é que o torcedor corintiano, raiz, é capaz de ter essa adoração pouco de pelo Memphis. viralatismo. Em nome do quê? Porque ele subiu na bola contra o Palmeiras? Menos. Pelo amor de Deus. Olha, o nosso Já chat- Mas exigimos as coisas mais. mudaram, nosso né, chat- Juca? Eu sei, pode Tá. ser. As coisas Pode mudaram, ser, o Arnaldo, público pode ser. o corintiano que vai ao estádio é outro, as Não, redes sim. sociais são outras. Não, mas tudo bem. Algo não mudou. Mas E tudo bem, vou- algo não mudou. Que- Eu tenho direito, como o sujeito que viu, comparar os dois. Mesmo sabendo que são épocas diferentes. Momentos diferentes Isso. que atravessavam o futebol Eu- brasileiro, o Corinthians, etc, etc. Então tá refletido aqui no chat o seu ponto, né? Cara, os caras estão tratando o Memphis como se fosse o Pelé, né? Não, porque é o Memphis sem o Memphis, porque é o Memphis. Eu acho O estranho. né? Memphis é uma espécie de Neymar sem ter feito pelo Corinthians o que o Neymar fez lá atrás pelo Santos. É verdade. É basicamente só isso. Muito bem, agora, o que está acontecendo com o Palmeiras? Aliás, só antes disso, deixa eu só dar um recado aqui importante, Trajano, porque estamos com 1,7 brutal de audiência, porém, Quantos? 5 mil likes. Vocês falaram Não. 9,500. Não, mas eu olha, achei- o que teve eu de achei- programa pela frente... Não, Aí, não tem se você tanto tá falando assim. que tem 17, 18 mil aí, pelo amor de Deus, não ter 9 mil likes é 9.500, é absurdo. Mas absurdo também é o Palmeiras que não está jogando nada. Explica aí. Também não é assim, vocês estão exagerando um pouco. eu tô vai. Exagerando? Eu acho que o Palmeiras... time chutou 20 vezes, a bola não entra, não sei o quê. Tá mal, devia estar melhor, devia ter ganhado do Cerro. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas também não foi uma coisa assim, abaixo da crítica. Meu Deus do céu. É tal história que eu digo. É o que eu digo. Se ganha o jogo, e seria por um gol de diferença, nada disso estaria tendo essa dimensão. Né? Como se o Flamengo perde do Cruzeiro, o Leonardo Jardim não entra no Santos Dumont. Não desce do avião. E é um pouco demais. Eu acho que está um exagero em relação ao Palmeiras também. Fala, Diga. Desculpa. Não. Eu tô mais ou menos com o Juca nessa. Eu acho que o Abel ele precisa ser cobrado para apresentar melhoras no futebol. Só que tem, entre palmeirenses, uma questão que eu acho, às vezes, engraçada, que é... Você conversa lá com os palmeirenses, então fala assim, pô, o time tá jogando mal, sim, o Abel tem que melhorar, sim, é verdade. Pô, mas ao mesmo tempo o Palmeiras é líder. Ah, claro, o elenco é muito bom. Ah, mas tem a melhor defesa? Claro, o elenco é muito bom. Então, tudo que acontece de bom, você fala só porque o elenco é bom. E tudo que acontece de ruim, a culpa é do Abel. Eu acho que tem uma divisão aí. O Abel, ele tem coisas boas e tem coisas ruins, assim como o elenco. Então, usando o exemplo do Juca, eu acho que o Palmeiras tinha que ter criado mais contra o Cerro. Mais. Eu acho pouco o que o Palmeiras apresentou contra o Cerro. Mas o Arias perdeu um gol inacreditável. Carlos Miguel falhou de novo. Vitor Roque perdeu um gol. O Arias pôs uma bola na trave. Então acho que tinha que ter criado mais, mas os jogadores poderiam ter apresentado mais. Assim como contra o Internacional, o primeiro tempo do